Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Gonzaga. Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre crimes eleitorais. Então eu pretendo gravar vídeos, pequenos vídeos, falando um pouco sobre cada crime, enfim, tá? Então hoje eu pretendo falar com vocês sobre a propaganda eleitoral, no dia do pleito, especificamente sobre a chamada boca de urna, Será que essa expressão boca de urna, ela encontra-se na lei ou ela trata-se de uma mera expressão popular, não é verdade? Pois eu venho dizer a vocês que é uma expressão prevista na lei, tá? Ela está na lei 9.504 de 97, especificamente, essa lei ela trata das eleições, regulamenta as eleições, a chamada lei das eleições. Então, a expressão boca de urna está lá no artigo 39, no parágrafo 5º, inciso 2º, lá dessa lei. Então, lá no parágrafo 5º fala lá que constitui crimes, no caso, no dia da eleição, do pleito, crimes estes puníveis, com uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano, como também é possível uma pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, tá? Pelo mesmo prazo de 6 meses a 1 ano, certo? Aí vem lá no inciso 2º, quando diz, a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna, Então, a boca de urna, ela é crime. E essa expressão boca de urna, como eu falei para vocês, ela foi introduzida, na lei das eleições, que é a lei 9.504 de 97, especificamente pela lei 11.300 de 2006. Essa lei 8.300 é a chamada mini-reforma eleitoral, que ocorreu lá em 2006, tá? E o que vem a ser a boca de urna, Então, pessoal, a boca de urna nada mais é que o quê? Qualquer tipo de manifestação que seja tendente a influenciar a vontade do eleitor no dia do pleito, no dia da eleição. Porque muitas das vezes o eleitor, ele analisa em quem ele vai votar, enfim, deveria, a essa análise, E no dia da eleição chega lá um cabo eleitoral de algum candidato, enfim, oferece algo ou fala desse candidato, então já põe o eleitor em dúvida. Então, sem dúvida, a punição da boca de urna, visa justamente manter a estabilidade, certo, do pleito, a estabilidade do sistema eleitoral no dia das eleições, Então tem esse objetivo, Então, gente, ponto importante é que no dia da eleição, esse dia ele é reservado ao eleitor para que ele venha refletir em quem ele vai votar, certo? Então, sem dúvida, o ato dele ser abordado por alguém, que venha falar de um candidato, às vezes até diverso do que ele já esteja em mente ali para votar, enfim, sem dúvida, abala essa reflexão do eleitor, Então, a boca de urna visa justamente combater isso, visa tutelar esse momento reflexivo do eleitor no dia do pleito, no dia da eleição, Então, qualquer tipo de abordagem, que venha fazer o candidato, ou alguém a seu favor, que busque convencer o eleitor, então esse tipo de abordagem é considerado crime eleitoral, Então, sem dúvida, a pessoa que vai lá e tenta convencer o eleitor a votar num certo candidato, ou o próprio candidato que vai perante o eleitor, no dia do pleito, no dia da eleição, pratica crime eleitoral. E outro ponto é que não importa o lugar, que o agente ele esteja quando da prática do crime. Então, ele pode estar próximo à sessão eleitoral, ao local de votação, como também ele pode estar muito distante. Então, digamos que eu tenho uma sessão eleitoral ali numa cidadezinha pequena, num colégio, e eu tenho pessoas na rodovia abordando carros, por exemplo, e falando de candidatos, entregando aquele chamado santinho. Então, isso configura boca de urna se essa conduta ocorrer no dia da eleição. Então, independe, certo, do lugar em que o sujeito ativo do crime esteja, se está próximo ao local de votação ou distante do local de votação, tudo bem? E ponto importante também é que o eleitor ele pode manifestar-se de forma individual e silenciosa no dia da eleição,
Mas agora, o que não pode é justamente divulgar, falar de algum candidato, enfim, isso não pode porque, né, sem dúvida vai configurar a boca de urna. Outra situação importante são os fiscais eleitorais, né? Então, aos fiscais, que geralmente são dos partidos, né, a eles é permitido apenas o uso de crachás, né, crachás dos quais constem o nome, certo? E a sigla do partido ou da coligação a qual esses fiscais sirvam, né? Sendo que é vedada qualquer tipo de padronização do vestuário. Então somente o que? Um crachá com o nome, a sigla, né? Ou do partido ou da coligação. Agora camisa com a foto do candidato, isso não pode, configura crime, certo? E essa disposição está lá também na Lei 9.504 de 97, né, que é a Lei das Eleições, no artigo 39A, parágrafo 3º, beleza? Outras observações também que são de suma importância é que esse crime, né, boca de urna, enquadra-se dentro dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, não cabe a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, lavrar-se-á um termo circunstanciado de ocorrência, né? E na lavratura desse termo, o sujeito ativo do delito, né, desse crime, ele será instado, né, a assumir o compromisso de comparecer perante o juízo eleitoral, né, perante o juízo eleitoral, e não se imporá prisão em flagrante, né? E outra situação é que, como não há prisão, né, não havendo a prisão nesse caso, não há a necessidade de que o eleitor ele seja apresentado previamente ao juiz eleitoral, né? Então não há essa necessidade, como também não é razoável mantê-lo detido até o final da eleição. Então há uma previsão legal, né, que na legislação eleitoral que impõe, certo, a apresentação imediata ao juiz, né, de pessoas detidas em flagrante delito no dia da eleição. Sendo que isso busca, essa apresentação imediata, ela busca o quê? Cercar o eleitor de maiores garantias, né, de uma eventual prisão ilegal, né, determinando, caso o juiz vendo essa prisão, né, como ilegal, determinando imediatamente, né, o relaxamento da prisão, tá? Então, pessoal, por isso que não há necessidade. Então, se não cabe a prisão em flagrante, não há necessidade dessa apresentação imediata ao juiz eleitoral no dia da eleição. Lavra-se o TCO e libera, né, o sujeito ativo do crime para que ele venha posteriormente comparecer perante o juiz eleitoral, numa audiência, né, futura, enfim, tá? Então, nos casos, né, dos crimes de menor potencial ofensivo, né, a apresentação do autor do fato ao juiz, ela revela-se despicienda, desnecessária, né? Porque tais crimes não admitem prisão em flagrante. Então, se eu tenho uma situação de boca de urna, certo? Qual o procedimento ali da autoridade policial? Lavra o TCO, libera o sujeito, beleza? Apenas isso, tudo bem? Tá? Então, pessoal, esses eram os meus comentários em relação a esse tipo penal, né, chamada boca de urna. Espero ter ajudado. Até a próxima. Fique com Deus.